Boa noite a todos. Vamos falar sobre clínica psicanalítica. Eu tenho supervisionando-os, analisando-os, e eu fico muito preocupada com essa questão de clínica. Quando eu fazia curso de psicanálise, eu ouvia muito falar essa palavra clínica, e eu tentava entender o que era isso. O que é clínica psicanalítica? E eu fui entendendo, a partir da minha formação, então é muito importante a formação do analista, que eu precisava construir uma clínica. É necessário, é fundamental. O que é isso? Saber qual a abordagem clínica que eu vou seguir. Quem vai nortear a minha clínica? Quem vai inspirar a minha clínica? Então, a gente se apropria da tópica psicanalítica com aqueles pontos com qual a gente mais se identifica para construir a nossa clínica. Ferenczi é mais freudiano que Freud, até 1918, então é uma questão clínica, é uma construção da clínica. A partir desse tempo, ele rompe com a psicanálise clássica e ousa inventar novas formas de pensar a análise e pensar a psicanálise. A clínica ferenciana é composta de combinações muito importantes: empatia, acolhimento e ternura. Mas Ferenczi, mais que isso, é a clínica do cuidado. E ele cuida não só do paciente. Freud protegia o paciente. Ferenczi protege o paciente e o analista. Ele cuida do analista enquanto saúde do analista. O analista precisa ser saudável analiticamente, ter uma clínica bem constituída para também cuidar do seu paciente e cuidar de si mesmo. Eu não posso, abre aspas, Ferenczi diz, como eu posso analisar bem um paciente se eu não sou bem analisado? Então, ele cuida dessa questão da sensibilidade do analista, da escuta. O analista precisa saber escutar. Esse ouvido psicanalítico, esse sentir da escuta, isso tudo faz parte da clínica. Então, por isso que nós dizemos, não é a teoria psicanalítica que faz a clínica, mas é o contrário. É a partir da clínica que eles teceram a teoria psicanalítica. E aí, a gente volta para a teoria de novo. Então, é clínica, teoria e clínica. Ferenczi faz esse movimento, essa dinâmica de todos os pontos, buscando um equilíbrio possível entre os opostos. Então, isso é fundamental para que a gente possa construir e tecer a nossa clínica. Eu me dirijo principalmente aos psicanalistas em formação, porque eu estou vendo muito déficit na clínica psicanalítica. Os analistas não sabem definir a sua clínica. A gente sai do curso de psicanálise e pergunta para o aluno, fala sobre a sua clínica para mim. Qual a sua abordagem clínica? O que constitui a sua clínica em termos de tópica psicanalítica? Qual é o autor ou os autores que você segue? E aí, existem correntes que dizem que a gente pode seguir todos os autores da teoria psicanalítica. Gente, é impossível. A teoria psicanalítica é muito complexa. São vários autores, várias abordagens. Então, eu digo sempre para os meus alunos, comecem a tecer, a pensar o seu pensamento clínico, do que constitui a sua clínica. Qual a sua abordagem? É importante, é fundamental, inclusive para transmitir segurança analítica para o paciente e estabelecer na clínica psicanalítica essa relação de confiança que Ferenczi tanto gosta entre analisando e analista e analisando. Então, tudo parte da clínica, de como o psicanalista vê e atua na sua clínica. Ele precisa saber qual é a sua clínica. Ele precisa conseguir definir para si mesmo e constituir a sua clínica. Essa clínica é feita a partir do tripé
psicanalítico, que é o estudo teórico, que Freud já trouxe para a gente, a partir de 1920, confere-se a supervisão do analista e a análise pessoal desse analista. Esse é o cuidado que Ferenczi tem com a formação do psicanalista. Então, a clínica é a síntese de toda a formação, dos anos de estudo que a gente passa cursando psicanálise. A síntese de tudo vai dar na clínica psicanalítica, a minha clínica. Então é isso. Deixo para vocês essa reflexão para os psicanalistas em formação e para aqueles que vão procurar análise ou terapia, ou mesmo a psicologia. É necessário que se conheça a clínica do seu terapeuta, que a gente saiba qual é a abordagem que ele segue, para saber se tem a ver com as nossas necessidades, se essa abordagem vem de encontro com as nossas necessidades. Porque tem gente que passa 15, 16 anos fazendo terapia e não sabe a abordagem clínica do seu terapeuta, do seu analista. É necessário perguntar para ele para sentir se ele tem segurança para ser analista ou terapeuta. Então, deixo essa reflexão aqui para vocês, porque é muito importante que a gente pense. A psicanálise é clínica. A clínica é a psicanálise. A minha clínica e a minha psicanálise são ferencianas, mas existem psicanalistas freudianos, junguianos, e aí tem aquela corrente que diz: você não pode seguir apenas um autor e tê-lo como objeto de adoração. Eu me posiciono aqui enquanto analista, interlocutora e pensadora de Ferenczi. Eu não admito outro autor na minha clínica, porque para mim a psicanalista ferenciana é completa. Se nós trabalhamos hoje e atuamos em psicanálise, é porque Ferenczi trouxe a elasticidade da técnica psicanalítica, da técnica clássica psicanalítica. E isso faz parte da nossa clínica, de qualquer clínica. Então vamos pensar sobre isso, refletir, porque é muito importante. É a síntese, é a base de toda a formação do analista, a sua clínica. Nós nos falaremos em breve. Eu deixo aqui então o meu contato para análise e supervisão individual em Ferenczi e também para mentoria. 19 981 10 18 91. Obrigada a todos.